Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson Rodrigues. Bem-vindos a mais uma aula de Química. E nessa aula de hoje estudaremos nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. Tá? Então, dentro da química orgânica, a gente tem vários tipos de compostos orgânicos, várias classes de compostos orgânicos. E uma dessas classes são os hidrocarbonetos. Tá? Então a gente vai estudar as classes de hidrocarbonetos, tá? Quem são os compostos orgânicos que participam dessa classe, quais são as suas características, de que forma os hidrocarbonetos estão divididos e especificamente, então, enfatizada maior, na nomenclatura desses hidrocarbonetos de cadeia normal. Tá? Então, para início de conversa, o que são hidrocarbonetos? Como o próprio nome já diz, hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, todo composto orgânico é formado somente por carbono e hidrogênio, classificamos como hidrocarbonetos. Então, aqui tem que ser formado exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, qualquer composto orgânico formado por carbono e hidrogênio, ele vai ser classificado como hidrocarbonetos. Então, temos aqui o gás metano, CH4, formado por um carbono, 4 hidrogênio, então hidrocarboneto. Nós temos aqui o gás butano, que é o gás que está na grande quantidade presente no gás de cozinha. Ele é formado por 1, 2, 3, 4 carbonos e só hidrogênio, 3, 5, 10 hidrogênios. Então, como é formado só por carbono e hidrogênio, também é um exemplo de hidrocarbonetos. Nós temos aqui o octano, que é um dos constituintes principais da gasolina, também só formado por carbono e hidrogênio. Então, também é classificado como sendo um hidrocarbonetos. Então, para começo de história, hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, eu tenho uma variedade muito grande de hidrocarbonetos. Devido a essa variedade muito grande de hidrocarbonetos, eles foram organizados em grupos dependendo das suas características. Então, dentro dos hidrocarbonetos, que é um grupo dos compostos orgânicos, ele é dividido em subgrupos, onde os compostos são organizados dependendo das suas características. Um desses grupos são os alcanos. Então, o que são os alcanos? São hidrocarbonetos acíclicos e saturados, ou seja, tem cadeia aberta e apresenta apenas ligações simples entre seus carbonos. Então, todo hidrocarboneto que tem cadeia aberta e que apresenta apenas ligações simples, eles são classificados ou agrupados na classe dos alcanos. Então, nós temos aqui vários exemplos. Ó. CH4, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, CH2, CH3. Você percebe aqui que todos aqui, tanto esse e esses quatro, todos eles têm cadeia aberta, tá? E apresenta apenas ligações simples entre os carbonos. Então, sempre que eu tiver cadeia aberta, hidrocarboneto com cadeia aberta, só ligação simples, esse hidrocarboneto ele vai ser classificado como um alcano, tá bom? Fórmula geral dos alcanos. Dentro dos alcanos, eles têm uma relação específica entre a quantidade de hidrogênios e a quantidade de carbonos que tem na molécula. Essa característica sempre se preserva nos alcanos. De que forma? A quantidade de hidrogênios que vai ter num alcano vai ser sempre o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Então, se eu sei quantos carbonos tem naquele alcano, eu posso saber quantos hidrogênios vai ter apenas pegando o dobro da quantidade de carbono e adicionando 2. E aí fica mais fácil, porque muitas questões às vezes pedem a fórmula molecular. A fórmula molecular é você contar quantos átomos tem de cada espécie. Então, para isso, de uma maneira bem mais rápida, sabendo a fórmula geral, já facilita mais. Então, sempre no alcano, a quantidade de hidrogênios que eu vou ter na molécula vai ser o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Então, a fórmula geral é essa, tá? Um exemplo. Determine o número de átomos de hidrogênio existente por molécula nos alcanos que apresenta 5 átomos de carbono. Se eu tiver 5 átomos de carbono, basta que eu pegue o dobro desse valor, somo mais 2, e aí eu sei a quantidade de hidrogênio existente. Então, 5. O dobro de 5 é 10. 10 mais 2, 12. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 12 hidrogênios. Se for 10 carbonos, eu pego o dobro de 10, que é 20, soma com 2. Então, eu vou ter 22 hidrogênios.
Se for 20 carbonos, eu pego o dobro de 20, que é 40, soma com 2, 42 hidrogênios, tá? Então, essa é a fórmula geral dos alcanos. É a relação que tem entre carbono e hidrogênio. A quantidade de hidrogênios que vai ter na molécula vai depender da quantidade de carbonos. De que forma? Vai ser o dobro da quantidade de carbonos mais 2, ok? Como é que a gente faz a nomenclatura desses alcanos? A gente vai pegar só de cadeia normal, tá bom? Ou seja, aqueles que não têm cadeia ramificada, tá certo? De cadeia normal, a gente vai seguir sempre um raciocínio. Eu vou ter que colocar um prefixo, esse prefixo é referente à quantidade de carbonos, e a terminação, a gente vai sempre concluir com a palavra, ou com essa terminação ano, que se refere a alcano, tá bom? Então, esse prefixo, dependendo da quantidade, ele muda, tá bom? Dependendo da quantidade de carbonos que eu tenho na estrutura, esse prefixo muda. Então, quem determina essas regras de nomenclatura é o IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E para os alcanos, a determinação da IUPAC é o seguinte: primeiro, um prefixo que leva em consideração o número de carbonos na molécula e a terminação ano. Que prefixos são esses? Então, vamos lá. Se eu tiver um carbono na molécula, no alcano, o prefixo vai ser met, e eu adiciono complemento à terminação ano. Então fica metano. Met, porque são dois, ano, porque se trata de um alcano. Se for dois carbonos, o prefixo vai ser et e acrescenta terminação ano. Então fica etano. Tá? Se for 3 carbonos, o prefixo é prop, e aí você encerra com ano. Então fica propano. Se for 4 carbonos, o prefixo é but, você encerra com ano, então fica butano. Se for 5 carbonos, o prefixo é pente, você encerra com ano, fica pentano. Se for 6 carbonos, o prefixo é ex, coloca a terminação ano, fica hexano. Se for 7 carbonos, o prefixo é hept, coloca a terminação ano, fica heptano. 8 carbonos, o prefixo é oct, coloca a terminação ano, fica octano. Se for 9, o prefixo é non, colocou a terminação nonano, termina com ano. E se for 10, o prefixo é dec, coloca a terminação ano, fica decano. Então você percebe que o final vai se manter, no final sempre vai ser ano. Só vai mudar o que? O prefixo, porque esse prefixo depende da quantidade de carbonos que tem na molécula. Tá certo? Então, continuando. Dê a nomenclatura e a forma molecular dos seguintes alcanos. Então, vamos lá. Primeiro, nomenclatura. Eu vou contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. 4, o prefixo é but. Então, esse aqui fica o butano. But, porque são 4, terminação ano. E a forma molecular dele são 4 carbonos. Então, fica C4, tá? E quantos hidrogênio? O dobro mais 2. Então, 4 do dobro é 8, mais 2, 10. Então, fica C4H10. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é 7, o prefixo é hept, coloca a terminação ano, fica heptano, tá? Forma molecular vai ficar C7, o dobro de 7 é 14, mais 2, 16. Então, fica C7H16. Esse aqui, como só tem 2 carbonos, o prefixo é et, então fica etano. E aí é o dobro mais 2, ó. Quantos carbonos tem? 2. O dobro de 2 é 4, mais 2, 6. Então fica C2H6, a forma molecular. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando é 6, o prefixo é ex, então fica hexano. E aí, para saber a forma molecular, é C6. O dobro de 6 é 12, com mais 2, 14. Então fica C6H14. Então é muito simples, pessoal, para a gente dar o nome dos alcanos de cadeia normal. Basta colocar o prefixo, terminação, ano. Tá? Vamos para a segunda classe de hidrocarbonetos, que são os alcenos. O que são os alcenos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta
que apresenta uma única ligação dupla na sua cadeia. Então, sempre que eu tiver um hidrocarboneto de cadeia aberta que apresenta uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica, ele vai ser classificado como um alceno. Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos a cadeia aberta, tá bom? Tem que ser aberta. E ele tem a presença de uma ligação dupla, tá aqui ela. Sempre que tiver só uma dupla, ele vai ser classificado como um alceno. Então, temos esse exemplo. Temos esse outro aqui, ó, cadeia aberta, só tem uma ligação dupla, também vai ser classificado como um alceno. Fórmula geral dos alcenos, ou seja, a relação entre a quantidade de carbonos e hidrogênio. Essa relação vai ser o dobro. A quantidade de hidrogênios vai ser o dobro da quantidade de carbonos. Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 carbonos, eu vou ter 8 hidrogênios, que é o dobro. Então aqui, ó, 2, 4, 7, 8. Então, sempre nos alcenos, a quantidade de hidrogênio que eu vou ter na estrutura é o dobro da quantidade de carbonos, tá? Como é que fica a nomenclatura dos alcenos de cadeia normal? O nome deles, a nomenclatura, vai ser parecida com a dos alcanos, só que eu vou trocar agora a terminação. Como é um alceno, a terminação vai ser eno. Se mantém aqueles prefixos em relação às quantidades, mas agora vai mudar a terminação. Então, primeiro, quando eu tenho alcenos de número de carbonos menores, como por exemplo esses dois, ó. Quando eu tenho alcenos de 2 ou 3 carbonos, o nome fica assim, ó, 2 carbonos. Então o prefixo é et, coloca a terminação eno, fica eteno. Como são 3 carbonos, 1, 2, 3, o prefixo é prop, coloca a terminação eno, então fica o propeno. Então esses dois, que são os menores alcenos, fica nesse formato. Prefixo, terminação eno. Se for 2, et, eteno. Se for 3, é prop, propeno. Passou de 3, pessoal, quando eu tiver um alceno já de 4 carbonos, eu tenho que mudar um pouquinho como é que eu vou fazer isso. Por quê? Vou mudar um pouquinho o nome. Porque quando eu tiver um alceno de cadeias maiores, eu vou ter que indicar, né, no nome onde vai estar localizada a ligação dupla. E essa indicação a gente faz por números, tá? Então, quando a pessoa for analisar o nome de um alceno de cadeia maior, eu tenho que colocar uma informação a mais no nome, que é para deixar bem específico onde vai estar a ligação dupla, tá bom? Então, o que diz a regra da IUPAC? A IUPAC manda indicar a posição da dupla por meio de um número, que é o que a gente vai fazer. Deve-se, então, numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla e citar o menor número dos dois números que abrange a ligação dupla, escrevendo antes da terminação eno. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter que numerar a cadeia, carbono 1, carbono 2, carbono 3, quantos carbonos tiver. Então, eu vou ter que escolher por onde começar a numerar. Então, é de qualquer lado? Não. Você vai localizar a dupla, então a dupla está bem aqui, e você vai começar a contar da extremidade mais próxima que a ligação dupla está. Nesse caso aqui, a ligação dupla está mais próxima da esquerda, então a gente vai começar contando daqui. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Então, perceba que a ligação dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Como está entre dois números, o que é que manda na regra? Ó? Eu vou citar o menor número dos dois. Tá? No caso, o menor é o 1. Então, como que ficaria o nome correto? Primeiro, o prefixo são quantos carbonos? 4. Então, o prefixo é but, tá aqui, but. 1, eno. Então, but, traço, 1, traço, eno. Para que esse 1? Esse 1 é para dizer que a ligação dupla está entre o primeiro e o segundo carbono, e o eno porque se trata de um alceno, tá bom? Então o nome vai sempre ficar assim, quando for alcenos de 4 carbonos em diante. Prefixo, o número indicando a localização da ligação dupla e a terminação eno no final. Então aqui fica o but 1eno. Segundo exemplo, nesse caso, 4 carbonos, está aqui a presença da ligação dupla.
Como a ligação dupla está bem no meio da cadeia, tanto faz eu numerar agora da esquerda como da direita. Eu vou começar aqui da esquerda. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então perceba que a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então o nome ficaria assim, ó. But, porque são 4 carbonos. 2, porque a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Eu vou sempre citar o menor número, que é o 2. Coloca a terminação eno. Tá bom? Então ficou but 2eno. Da mesma forma, nesse terceiro exemplo, ó, achei a ligação dupla. Nesse caso, a ligação dupla está mais próximo da direita. Então, vou começar numerando da direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, como são 6 carbonos, o prefixo vai ser X. A ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Coloca o número 2, terminação eno. Então, fica assim, ó, X, 2, eno. X porque são 6 carbonos, 2 porque a ligação dupla está entre o 2 e o 3, eno porque se trata de 1 alceno. E esse último aqui para terminar, nós temos o seguinte, ó. A ligação dupla está bem aqui no meio, então tanto faz eu começar de um lado como do outro, tá bom? Então aqui nós temos o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e o 6. Então temos 6 carbonos, a ligação dupla está entre o carbono 3 e o carbono 4, então vou ter que colocar o número 3 e terminação eno. Então fica o X, deixa eu apagar aqui. Então fica o X, 3eno. X porque são 6 carbonos, 3 porque a ligação dupla está entre o 3 e o 4, coloca o menor. Terminação eno porque se trata de 1 alceno. Então, pessoal, a nomenclatura dos alcenos de cadeia maior, ou seja, de cadeia de 4 carbonos em diante, vai ser sempre dessa forma. Vai ter que aparecer esses números indicando a localização da ligação dupla. Se for carbonos de 2, se for alcenos de 2 ou 3 carbonos, não precisa fazer essa numeração, você coloca só o prefixo e a terminação. Então fica eteno, propeno. A partir de 4 tem que fazer essa nomenclatura, ok?